Bom, pronto, tá gravando. Então, vamos lá. Então, eu queria fazer as perguntas, como você falou, sobre as origens da escola de Frankfurt. Né? Porque o que se tem, o que todo mundo sabe, é que ela foi fundada por iniciativa do Felix Weil, que era um milionário, que deu dinheiro para montar o Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt. Né? Uhum. E para fazer, pelo que se conta, né, pelo que a gente conhece nas ciências sociais, o Instituto surgiu como uma tentativa de introduzir o marxismo no mundo acadêmico alemão, que até então tinha uma espécie de anticomunismo reinante lá e o marxismo não conseguia entrar dentro das universidades. Né? Então tentaram fazer um marxismo não tão ortodoxo, sem Marx, mas com Hegel, etc. Mas parece que agora você descobriu outras... Bom, não fui eu que descobri. Isso aí, Bom, a escola de Frankfurt é apresentada publicamente, sobretudo nos livros mais conhecidos, como o do Martin Jay, né? Como se fosse uma corrente marxista independente do movimento comunista. Então, era um marxismo que não estava ligado, quer dizer, a nenhum compromisso de ortodoxia partidária, que tinha uma grande flexibilidade de pensamento, tá certo? E ao qual os seus protagonistas emprestavam toda o peso da sua erudição formidável. Então, era uma pleiade de intelectuais de altíssimo nível, né, raciocinando mais ou menos de acordo com os canos do marxismo, tomado o marxismo mais como um método do que como uma doutrina pronta, e desenvolvendo o marxismo em vários sentidos que eram desconhecidos no movimento comunista, como por exemplo esta associação de Marx com Freud. Né? O Freud era pessoalmente um sujeito conservador, totalmente anticomunista, né? E esta associação teria parecido aos antigos comunistas uma coisa perfeitamente inaceitável, até escandalosa. Né? No entanto, essa foi uma das linhas principais que eles trabalharam ali dentro. Então seriam intelectuais marxistas livres, né, de compromisso partidário, sem nenhuma fidelidade à ortodoxia soviética. Essa foi a ideia. Diante da ascensão do nazismo, vários deles se mudaram para os Estados Unidos, onde o instituto que eles haviam fundado em Frankfurt continuou funcionando aqui durante muito tempo e exerceu uma influência formidável aqui na cultura americana. Nós podemos dizer que praticamente todo aquele movimento de protesto estudantil, por exemplo, anti-guerra do Vietnã, e o negócio do sex lib, né, feminismo, movimento gay, tudo isso começa com o pessoal da escola de Frankfurt que veio para cá, especialmente o Herbert Marcuse. Quer dizer, o Herbert Marcuse é hoje um nome esquecido. Mas o fato é que praticamente todo o programa da esquerda mundial hoje saiu diretamente dos livros do Herbert Marcuse. Ele teve um grande sucesso na década de 60 e 70, depois não se fala mais disso. Mas justamente na hora que o nome é esquecido, a coisa continua existindo. Né? Muito bem, acontece que esse jornalista americano, Ralph de Toledano, esse cara foi rastrear as origens da escola de Frankfurt e descobriu que ela apareceu de uma série de reuniões preparatórias, das quais participaram o Georg Lukács, que é o filósofo húngaro, que tinha sido ministro da Cultura no governo sangrento de Bela Kun, na Hungria. Né? Quando o governo Bela Kun fracassou, o Lukács foi para a Alemanha e lá participou dessa série de reuniões preparatórias, nas quais tiveram presentes o Willy Münzenberg e Richard Zorger, que se tornará depois mais tarde o mais famoso espião soviético do século XX. Né? Então, Willy Münzenberg era o sujeito encarregado de uma operação inventada por Karl Radek e Stalin, que seria dirigida, vamos dizer, à conquista da intelectualidade ocidental, da Europa Ocidental, e das classes altas. Primeiro da Europa Ocidental, depois dos Estados Unidos. Especificamente
com relação aos Estados Unidos, havia instruções claríssimas de Stalin e Karl Radek de que o Partido Comunista Americano não perdesse o seu tempo tentando organizar o proletariado, porque seria impossível criar uma insurreição comunista nos Estados Unidos. Então a função específica do Partido Comunista Americano era organizar a intelectualidade, o beautiful people e pessoas muito ricas, socialites, né? E criar uma rede de companheiros de viagem. O companheiro de viagem é um sujeito que não participava oficialmente do Partido Comunista, que frequentemente não era nem pessoalmente comunista, mas que por uma série de comprometimentos acabava apoiando a política da União Soviética nos momentos decisivos, dando então opiniões que pareciam isentas, eram pessoas não comunistas que estavam apoiando uma causa em particular, não por ser comunista, mas por parecer justa, né? É claro que este mecanismo ele funciona até hoje. Quer dizer, quando o movimento comunista tem um determinado objetivo momentâneo, então aparece esse apoio multilateral, parecendo uma coisa espontânea, que mobiliza então pessoas importantes, né? Juristas, professores universitários, artistas, etc., todos convergindo para aquele ponto, como se fosse um simples consenso espontâneo, né? Das pessoas boas, pessoas de prestígio, etc. Então isso começou a se organizar desde a década de 20, e encarregado esse Willy Münzenberg, né? O Willy Münzenberg, para isso, ele tinha verbas ilimitadas do governo soviético. Não dá para você calcular. Quando a gente calcula nesse livro dessa senhora Connor, eu esqueci o primeiro nome dela, Connor Saunders, né? Esse livro que saiu publicado no Brasil agora, Quem Pagou a Conta, né? Ela não sei o que, Connor Saunders, né? Então ela conta do Congresso pela Liberdade da Cultura, criado pela CIA nos anos 50, para fornecer pelo menos uma oposição nominal a guerra cultural soviética, né? Mas quando nós vemos a totalidade da operação que a CIA fez nisso, né, eu acho que a proporção entre a totalidade dos recursos mobilizados para a CIA dentro da esfera cultural, dos intelectuais, né, comparado com o negócio do Willy Münzenberg, é como comparar, sei lá, a minha conta bancária com a do George Soros, né? Mais ou menos a mesma coisa, né? Então, ela diz nesse livro que a CIA ali controlava algumas revistas, né? Promovia congressos de cultura, etc., né? Isso a CIA inteira. Agora, o Willy Münzenberg, não estou falando KGB, estou falando só a pessoa do Willy Münzenberg, ele controlava uma rede de bancos, né? Cadeias de rádio e TV, jornais, universidades, quer dizer, um negócio monstruoso, né? Que eles chamavam Münzenberg Trust, né? Então, e esse cara não era a KGB, ele não era o governo soviético, ele era apenas o encarregado de uma operação específica voltada então para a conquista das corações e mentes dos intelectuais e da classe alta, tá certo? Para fornecer então dinheiro, evidentemente, né? E apoio nos momentos decisivos. Ora, tudo que o Willy Münzenberg fez nos Estados Unidos corresponde exatamente ao que mais tarde se chamaria a estratégia gramsciana. Enquanto Stalin estava fazendo essas coisas, o Antonio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano, estava na prisão, né, tomando nota lá das suas ideias e concebendo o que lhe parecia a ele ser uma nova estratégia do Partido Comunista. Estratégia que desistia dos meios insurrecionais, né, e partia, vamos dizer, para a conquista da cultura primeiro. O essencial era mudar a mentalidade da sociedade, mudar o que eles chamavam de senso comum, de tal modo que todo mundo tivesse se tornado comunista sem nem perceber. Eles tratam de você ir mudando gradativamente a linguagem, os valores, tudo com muito cuidado, sem nunca falar em comunismo, sem ter pregação comunista nenhum. De tal modo que
a sociedade entraria num processo de revolução passiva. O que é a revolução passiva? Uma revolução na qual só um dos lados envolvidos age. O outro lado não reage absolutamente, ele se deixa, né, invadir e possuir mentalmente pela parte ativa que é o Partido Comunista. De modo que, segundo o Gramsci, o Partido Comunista se tornaria o detentor absoluto dos meios de comunicação social, dos meios de produção cultural e da produção da mentalidade coletiva, sem que ninguém soubesse que era o partido que estava fazendo tudo isso. O que não é uma coisa difícil, porque grande parte dos colaboradores do empreendimento não precisariam saber de onde aquilo vinha. E, de fato, nem tinha como saber. Quer dizer, certas ideias se propagam por si, né? Um processo de mera imitação, como o Willemin chama de criação de coelhos. Quer dizer, você mete uma ideia idiota na cabeça. Dois intelectuais, no dia seguinte estão todos falando aquilo, né? Então, essa estratégia do Antônio Gramsci era o que já estava sendo colocado em prática por Stalin e Karl Radek desde a década de 20. Ou seja, eles pensaram isso muito antes de Antônio Gramsci. As obras de Antônio Gramsci, por sua vez, que só vieram a ser conhecidas no Ocidente depois de publicadas póstumamente nos anos 50, elas foram conhecidas na Rússia muito antes. Por quê? Porque a cunhada de Antônio Gramsci era russa e pegava aqueles cadernos dele, que ele ia rabiscando lá na prisão, e mandava tudo para a União Soviética. Então, provavelmente, nos altos círculos da União Soviética, os papéis do Gramsci foram lidos já desde a década de 30. Tá certo? Porém, não precisou nem isso. Antes disso, o Stalin já estava na pista desta nova estratégia, completamente diferente da estratégia insurrecional leninista e de outras estratégias que ele usou, por exemplo, no Terceiro Mundo. Né? Por exemplo, a ideia de você se aproveitar dos movimentos nacionalistas, você tomar a liderança dos movimentos nacionalistas independentes, o movimento do combate racista, antirracista ou antirracista, né? Reinterpretar todos esses movimentos de maneira marxista e usá-los como instrumento do movimento comunista internacional. Então, por exemplo, essa técnica ele usava no Terceiro Mundo. Então, quando você vai ver, Stalin, na verdade, ele diversificou. Quer dizer, dentro da Rússia, onde a revolução tinha se realizado por meios insurrecionais, não, ele simplesmente continuou mais ou menos dentro do programa do Lenin. A mesma tática insurrecional estava sendo usada, foi tentada na Europa várias vezes, mas fracassou em todas. E é impossível que o Stalin não chegasse a uma conclusão. Na década de 30, os nazistas já haviam chegado à conclusão, que aparece então, no livro do Hermann Rauschning, Warning to the West. Esse Hermann Rauschning era um alto funcionário do Partido Nazista, que depois se arrependeu e mudou de lado. E ele conta ali, vamos dizer, o que ele ouviu dos líderes nazistas e da boca do próprio Hitler, com o qual ele teve uma infinidade de encontros. E o Hitler também, a essa altura, estava persuadido de que as revoluções por meio insurrecional tinham se tornado impossíveis, devido ao crescimento do Estado moderno e, sobretudo, do aparato militar e policial. Então, qualquer insurreição vai fracassar. Quer dizer, a insurreição deu certo na Rússia porque a Rússia já estava caindo pelas tabelas. Quer dizer, o Estado russo estava, né, desmoronando, tá certo? E o próprio exército estava contra o governo. Mas, que nas condições modernas, a revolução insurrecional se tornou impossível. Então só é possível um tipo de revolução, que é a revolução por cima. A revolução através, vamos dizer, da mudança legislativa, tá certo? A mudança das leis, que ele vai mudando as leis, mudando, daqui a pouco virou outra coisa. Sem também que as pessoas se deem conta da profundidade das transformações que estão acontecendo. Então, isso supõe que você vai conquistar o Estado. Mas como é que você vai conquistar o Estado se você não conquistar a sociedade primeiro? Tá certo? Então você vê que o que Antônio Gramsci estava pensando na cadeia era o que Stalin estava pensando em Moscou. E era mais ou menos o que a turma do Partido Nazista também estava pensando. Quer dizer, nós temos que inventar a revolução por outros meios. Tá certo? Então este meio é a conquista pacífica do Estado, ou a penetração pacífica no Estado, tá certo? Através, vamos dizer, da revolução cultural. Quer dizer, primeiro você muda a mentalidade geral, sem que aquilo esteja necessariamente identificado com a ação de um partido, sem que tenha uma cor ideológica nítida, né?
De modo que as pessoas estejam todas apoiando o programa do partido sem nem saber que é o programa do partido. Quer dizer, cada um apoia um pedaço, apoia isso, eu quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo outro. E no conjunto, só quem tem a noção do conjunto é o Partido Comunista. De modo que não se trata tanto de uma coisa conspirativa e secreta, tá certo? Não é isso. Ninguém... O partido está escondido, movendo as cordinhas por trás. Não é isso. A influência cultural é, por sua natureza, difusa. Mas, quer dizer, as ideias, opiniões, os símbolos, ninguém é capaz de rastrear de onde elas vieram. Só um historiador, vamos dizer, ex post facto, é capaz de rastrear aquilo através de documentos e descobrir. Mas, normalmente, a influência cultural é difusa por si mesma. Você não sabe de onde as coisas vieram. Tá certo? Então, há uma espécie de propagação automática. Então, não há necessidade de um esquema conspirativo, porque, vamos dizer, as fontes da influência cultural, elas desaparecem por si mesmas. Né? Então, se você tiver um pequeno núcleo organizado, né, ativo, colocando essas ideias em circulação por vários meios, você coloca através da universidade, das ciências sociais, do teatro, do cinema, etc., etc., a coisa se propaga e ninguém sabe de onde veio. E é por isso que o Willy Münzenberg chama a criação de coelho, porque é uma coisa de multiplicação automática. Então, o que nós vemos é que a mesma estratégia estava sendo pensada simultaneamente em 3 lugares. Só que o Stalin, ele não tinha uma só estratégia, ele tinha 3. Ele tinha a velha estratégia insurrecional, que ainda estava sendo tentada em vários países da Europa. Né? Ele tinha a estratégia terceiro-mundista, que foi ele que inaugurou esse movimento terceiro-mundista. E tinha, para os países ricos ocidentais, a estratégia da penetração cultural. Ele não precisou de nenhum Gramsci e de nenhuma escola de Frankfurt para isso. Né? E, justamente ao contrário, a escola de Frankfurt foi criada para esse fim. Então, é aí que a gente explica o que estariam fazendo nas reuniões da escola de Frankfurt, né? Camaradas como Willy Münzenberg e o Richard Zorge, que era o homem da KGB. Então, se você vê as operações que o Willy Münzenberg fez nos Estados Unidos, né, e depois você nota a presença dele na escola de Frankfurt, você vê que a escola de Frankfurt era exatamente o programa do Willy Münzenberg. Então, os caras estão fazendo a mesma coisa que o Willy Münzenberg está fazendo, e pior, o Willy Münzenberg está lá. Então precisa ser muito burro para você não entender que esta foi a fonte do negócio. Ele apareceu lá na Alemanha, acompanhado desse Richard Zorge e de Georg Lucas, reuniu lá um monte de intelectuais, e daí apareceu o tal do Instituto de Pesquisa Social, que mais tarde ficou conhecido como Escola de Frankfurt. Nominalmente, quem deu o dinheiro para fundar esse instituto foi um sujeito chamado Hermann Weyl, que era pai do Felix Weyl, que era um dos fundadores. E Hermann Weyl era um sujeito que tinha ganhado um capitalista, que ganhou um dinheiro na Argentina. Mas hoje, você sabe, o que ele botou ali foram $30 mil na época. Né? $30 mil na época seria o quê? $300 mil hoje. E quando você vê o crescimento da coisa e a amplitude das suas realizações, você fala nunca que $300 mil ia dar para fazer uma coisa dessa. Tá certo? Então, é claro que tinha uma outra fonte, mas onde estava o Willy Münzenberg nunca faltava dinheiro. Então torna-se claro, diante de tudo isso aí, que a escola de Frankfurt fazia parte desse esquema do Willy Münzenberg, de desenvolver novas estratégias para a conquista da intelectualidade. Então, o próprio Münzenberg e o Karl Radek estavam persuadidos de que, vamos dizer, quem você tem que ganhar são geralmente os milionários e os intelectuais, não os proletários. Tá certo? E toda a carreira dele, toda a obra dele consistiu exatamente nisso. E este esquema de você, por exemplo, infiltrar o marxismo na universidade através de uma versão, aspas, não soviética do marxismo, enquadra tão bem, não é que enquadra, é a mesma operação do Willy Münzenberg, não é outra coisa. Tá certo? Então entendemos que a escola de Frankfurt
com um centro preparatório de novas estratégias para serem colocadas em ação a longuíssimo prazo. Tá certo? Em tais condições, a gente vê que o Stalin já estava consciente da falência progressiva do meio insurrecional e sabia que precisava preparar alguma coisa de longuíssimo prazo. Quer dizer, é absolutamente ridículo nós imaginar que Stalin fosse, vamos dizer, um marxista ortodoxo, daquele tipo professor secundário comunista, tá entendendo? Que segue a cartilha do partido exatamente tal e qual. Stalin não era burro. Se ele fosse um cara tão ortodoxo, ele jamais teria topado, vamos dizer, a operação do Karl Radek e Willy Münzenberg, que implicava, vamos dizer, se é para você ganhar os intelectuais, implica uma flexibilidade de pensamento enorme. Você sabe que vão surgir novas ideias, novas interpretações do marxismo. Né? Então, uma coisa é o marxismo oficial que se pregava dentro da União Soviética e dentro dos partidos comunistas para a militância. Né? Outra coisa, quer dizer, é o marxismo em permanente ebulição criativa que você tem nas altas esferas intelectuais, né? Entre pessoas que frequentemente não são membros do partido. Por exemplo, o principal diretor da escola de Frankfurt foi Max Horkheimer. Max Horkheimer nunca foi membro do Partido Comunista, mas ele teve contato direto com o Comintern. Isso aí era oficial, quer dizer, o Comintern considerava uma peça importantíssima do negócio. Então, para que você vai inscrever um sujeito desse no Partido Comunista se isso só vai queimá-lo exteriormente? É isso? E, ademais, a coisa mais notória do mundo é que, quando algum sujeito do partido era chamado para desempenhar uma missão mais profunda para a KGB, ele tinha que se desligar do partido. E, às vezes, até simular uma ruptura, como aconteceu aqui nos Estados Unidos com o Whittaker Chambers. Ele foi chamado para trabalhar para a KGB, então eles encenaram uma ruptura entre ele e o partido. Tá certo? E ele nunca mais teve contato com ninguém do partido, só com a turma da KGB. Então, uma pessoa como Max Horkheimer, cuja função era, na escala alemã, depois teve outra função mais alta depois, mas no quadro imediato é exatamente essa que você falou, quer dizer, tem que tornar o marxismo academicamente respeitável. Tá certo? Ora, uma filosofia que vem já com uma identidade partidária escrita, quer dizer, que representa não a opinião de um pensador, mas uma corrente política organizada, não é academicamente respeitável. Então é claro que o Horkheimer jamais poderia participar do Partido Comunista. É isso? Então, a longo prazo, quando você vê a história inteira, o desenvolvimento inteiro, sobretudo a atuação que esse pessoal teve aqui nos Estados Unidos, onde a partir da hora que eles chegaram, eles começaram a espalhar, por exemplo, as ideias de Wilhelm Reich sobre a revolução sexual. Wilhelm Reich achava que a única finalidade da existência humana é o orgasmo. Né? E que o que quer que bloqueie o exercício do orgasmo faz um mal desgraçado, causa câncer, e dizia ele, causa até homossexualismo. Ele tinha horror de homossexuais. Tinha um escritor homofóbico, era Wilhelm Reich. Né? E ele achava então que a liberação sexual acabaria com a homossexualidade. Tá certo? E acabaria com uma série de doenças, com câncer, etc, etc. Bom, nós vamos ter liberação sexual, o câncer continua crescendo, o homossexualismo tem em plena expansão. Como sempre, tudo que eles prometem acontece o contrário, mas eles sempre dizem que não tem culpa, que é um fator superveniente. O que eu acho mais incrível, né, é como é que uma corrente ideológica pretende ter o domínio do movimento histórico, pretende até prevê-lo, né, e controlá-lo, e que se baseia, vamos dizer, na criação voluntária, deliberada e planejada da história, pode admitir a interferência de tantos fatores supervenientes e imprevistos. Quer dizer, afinal de contas, a história é aquele mecanismo racional que você consegue entender e prever e controlar, ou é uma chuva de imprevistos por todo quanto é lado, né? Quer dizer, ninguém se arroga mais o domínio consciente do movimento histórico do que o comunista. E ninguém usa tantos imprevistos como desculpa quanto eles, né? Então, a escola de Frankfurt é a mesmíssima coisa. Então, o centro do programa
mais vasto da escola de Frankfurt, que é a destruição da civilização ocidental, foi uma ideia que não apareceu com ele, mas que veio pronta justamente com Georg Lukács. Né? Georg Lukács, antes da década de 20, ele já tinha chegado à conclusão de que o grande impedimento à Revolução Socialista não era, portanto, o Estado burguês, tá certo? E não era a economia capitalista, mas a cultura, ele chama judaico. Acho que ele foi um dos caras que inventaram essa expressão judaico-cristã. Ele era filho da família de judeus, né? Quase a totalidade dos fundadores da escola de Frankfurt eram judeus revoltados contra o judaísmo. Todos eles filhos de caras milionários que davam tudo para eles, e daí quanto mais dinheiro recebiam dos pais, mais ficaram revoltados. Né? E automaticamente essa revolta se voltava também contra a religião judaica. Né? E o Georg Lukács é um desses. Né? Então, Lukács tinha chegado, antes desse pessoal da escola de Frankfurt, ele já tinha chegado à conclusão de que o problema não era o Estado capitalista, não era a polícia, não era a resistência armada da burguesia, mas 2000 anos de cultura judaico-cristã. Tá certo? E ele diz, então é isso que a gente precisa destruir. Precisamos destruir a civilização. Né? Então este foi, de modo geral, o programa da escola de Frankfurt. Este programa, quando chega na década de 60, aqui ele já não é mais um programa de um núcleo de intelectuais. Já é um movimento coletivo de uma amplitude enorme, que aparece aqui nos Estados Unidos e aparece com a seguinte cara. É uma nova esquerda, a New Left. É uma esquerda que é antissoviética. Tinha simpatia pelos chineses, mas era antissoviética. Então, essa nova esquerda tinha a mesma fachada de independência em relação à política soviética que tinha a escola de Frankfurt. Mas, na verdade, a origem era a mesma. Então, essa espécie de dissidência controlada, né? Essa é uma especialidade do movimento comunista. Você mesmo cria a sua própria dissidência, contanto que você possa controlar os efeitos da ação que ela vai gerar. Porque não importa que ela fale mal de você, está trabalhando para você do mesmo jeito. Então, por exemplo, esse todo o movimento, vamos dizer, pacifista, um movimento contra a guerra, né? Aqueles estudantes todos que jogavam fora sua carteira de alistamento, queimavam a bandeira americana, essa coisa toda, quantos seriam professadamente comunistas? Eu acho que 1%, 2% no máximo. Tá certo? E todos eles acreditavam que estavam lutando por valores americanos fundamentais, etc. Mas tudo isso era, evidentemente, conduzido por gente da KGB e do serviço secreto chinês e do próprio Vietcong. Né? Então, o que eles conseguiram com isso foi tirar os Estados Unidos da guerra e permitir que os comunistas tomassem o poder no Vietnã e no Camboja, onde eles mataram, então, em seguida, 3 milhões de pessoas, que é 3 vezes mais do que a própria guerra tinha matado. Novamente, isso aconteceu, mas a culpa não é deles, é algum fator superveniente. Né? Mais ainda, todos os critérios novos que eles enxertaram na cultura universitária, como o negócio da antirrepressão sexual, né, o feminismo, o gaysismo, etc. Tudo isso cresceu e hoje domina os Estados Unidos. A crítica da indústria cultural é um fator muitíssimo interessante, porque eles apresentavam a indústria cultural como se fosse, vamos dizer, um aparato ideológico da burguesia. Né? Então, um negócio feito para criar uma máquina de propaganda criada para impor a ideologia capitalista, tá certo? E bloquear o avanço do socialismo. Eu digo, bom, se você procurar ao longo da história, você não vai encontrar uma única reunião da classe burguesa para inventar uma ideologia. Você não encontra um único caso, né, em que representantes qualificados da classe burguesa, né, tenham se reunido e planejado uma ação de conjunto na esfera cultural. Mas isso aconteceu do outro lado. Então isso quer dizer que eles pegavam todos aqueles produtos da indústria cultural que eram, vamos dizer, mais ou menos espontâneos,
e viam por trás disso uma intencionalidade e um planejamento. Mas quem está fazendo intencionalidade, quem tinha intencionalidade e planejamento eram eles. E é por isso mesmo que eles, em menos de 10 anos, dominaram a indústria cultural. Por quê? Porque não havia um aparato ideológico do outro lado controlando a indústria cultural. O único que havia era eles mesmos. Então eles inventaram o aparato ideológico da burguesia, né, para poder criar eles próprios o seu aparato e dominar a indústria cultural como dominaram com toda facilidade. Então eu reporto a vocês aquele artigo que eu escrevi sobre o Pierre Bourdieu, o homem da reprodução, né? Onde ele exatamente vai mostrar o sistema educacional, né, e a indústria cultural também, como um instrumento de dominação ideológica da burguesia. Eu digo, mas como que a burguesia conseguiu montar tudo isso sem ter tido uma única reunião, um único planejamento? Né? Você não tem documentos históricos de nada disso. Ou seja, ou a burguesia mundial se reuniu secretamente durante todo esse tempo, né, e apagou as pistas, ou então ela conseguiu criar um aparato de dominação ideológica espontânea. Na verdade, esse aparato de dominação ideológica não existe absolutamente. O que existe é, quer dizer, a própria espontaneidade de uma cultura que está ligada a uma certa forma econômica, a uma certa fórmula econômica. Você está dentro de uma sociedade capitalista, bom, então vai aparecer produtos culturais que são mais ou menos harmônicos com aquilo, né, sem que ninguém precise mandar os caras fazer isso, e sem que haja nenhum planejamento e nenhuma internacionalidade. Então, o aparato ideológico da burguesia é uma invenção, é um fantasma, ele nunca existiu. Né? Ele existe assim hipoteticamente, aliás, ele existe como figura de linguagem, quer dizer, você vendo, mais ou menos, você pega as ideias que são dominantes numa cultura capitalista qualquer, tá certo? Descobre alguma unidade por trás dela. Mas qualquer cultura que você pegue, você vai encontrar alguma unidade por trás dela. Transforma essa unidade em seguida num plano. Não é isso? Então, é uma coisa de você... Isso é teoria da conspiração mesmo, né? É criar uma teoria da conspiração na qual a burguesia inventou o seu aparato ideológico e contratou todos os intelectuais, né, para fazer propaganda do capitalismo. Na verdade, se você vê o que mesmo antes da entrada em cena da escola de Frankfurt, por exemplo, a indústria de arte e espetáculo aqui dificilmente poderia ser chamada pró-capitalista. Né? Você vê mensagens comunistas em tudo quanto é lugar. Então, mas, por exemplo, eles pegavam alguns filmes como aquele do Frank Capra. O filme tem a happy end. Por que o filme tem happy end? É para dizer que no capitalismo tudo termina bem e para amortecer a consciência social das pessoas, para que elas não fiquem insatisfeitas. Isso foi tramado, então, pela burguesia para anestesiar a consciência das massas. Tá certo? Então, você não vai ver na história do Frank Capra ele combinando com ninguém. Ele participou de uma assembleia, né, de ideólogos. Vou inventar isso. Ele inventou aquilo da cabeça dele. Então, eles inventam um aparato ideológico da burguesia para eles poderem criar o seu próprio aparato ideológico, que agora não é um fantasma, agora é uma realidade. Porque aí você documenta as reuniões, os encontros, as decisões, os planejamentos, etc, etc. Então, eu digo, e mesmo aí, a quantidade de planejamento e de ação intencional que existe é relativamente pequena em relação ao efeito global. Porque o efeito global sempre conta sempre com o mecanismo automultiplicador. Não é isso? E conta sempre, vamos dizer, com a imitação, com a propagação espontânea. Mas, de qualquer modo, a criação, construção e funcionamento do aparato ideológico comunista é abundantemente documentado. Então, isso eu acho um dos casos mais nitidamente claros de inversão revolucionária. Quer dizer, onde tudo aquilo que você está fazendo, você inventa que o inimigo já estava fazendo 50 anos antes. Entendeu? Então, inclusive, você projeta para trás certos procedimentos que você mesmo acabou de inventar.
e que numa outra situação histórica anterior nem poderiam ter existido. Então, por exemplo, antes do advento do rádio, da televisão, você não tinha meios de propagação, né, tão rápida como se teve depois. O que funcionava como meio de propagação nessa época, por exemplo, na Revolução Francesa? Era a rede dos clubes. O que são os clubes? Isso é o que nós chamamos de ONGs hoje. Então, os clubes eram, por exemplo, círculos de debates. E cada círculo de debate tinha um certo número de membros que participavam de outros círculos de debate, e esse de outro, de outro. De modo que era fácil você fazer perpassar uma mesma opinião por todos aqueles clubes, através de 5 ou 6 pessoas mais ativas. Esse era o processo que eles tinham. Nos clubes era onde se formava o quê? Um negócio que eles mesmos chamavam de opinião pública, que não era a opinião do público, eles não tinham consultado o público. Não havia meio de você fazer sondagem de opinião no século XVIII. Então, o que era a opinião pública? É o que se falava dentro dos clubes. E isso surge, quem inventou isso? Foi o próprio revolucionário. Não foi ninguém mais que inventou isso, né? Então, mais tarde, quando aparecem os novos meios de comunicação, quem está em condição de usá-los para fins ideológicos? Só quem já tinha organização para isso, isso é o próprio movimento revolucionário. Você não vai ver uma única organização, né, reacionária tentando fazer o mesmo. Nunca existiu isso aí. Não tem nenhuma. Quando você vê surgir movimentos anticomunistas ou antirrevolucionários, são coisas locais, incomparavelmente pequenas em relação à totalidade do movimento comunista. Então, dentro desse quadro, você vê que a escola de Frankfurt, primeiro, faz parte da estratégia do movimento comunista global. Vem da mesma fonte, dirigida pelos mesmos cérebros, financiada pelos mesmos meios, tá certo? E que, no curso do século XX, então, houve uma certa progressão das estratégias. Quer dizer, que enquanto Stalin ainda estava tentando a velha estratégia insurrecional em alguns países da Europa, né, e tentando já a estratégia terceiro-mundista no próprio terceiro mundo, já estava preparando uma terceira para entrar em ação nos países ricos capitalistas do Ocidente. E aquilo já estava entrando em funcionamento na década de 30. E foi crescendo cada vez mais, ao ponto de que hoje esta é a estratégia do movimento comunista internacional. E a estratégia insurrecional, por exemplo, só é usada em países pequenos, como Colômbia, por exemplo. Tá? Então, quer dizer que, à medida também que globalizou a economia, tá certo? Então, os procedimentos de guerra cultural, quer dizer, a estratégia flexível, essa se tornou dominante. Ao ponto de mudar a própria estrutura dos partidos comunistas, que desistiram, então, da estrutura hierárquica que eles tinham. O Partido Comunista tinha uma estrutura rigidamente hierárquica dentro da União Soviética, e os partidos em volta mais ou menos imitavam aquilo. Eles desfizeram tudo isso e substituíram para a chamada organização em redes. Vamos dizer, onde a obediência a uma ordem não é uma linha de comando direto que vai de cima até embaixo, tá certo? Mas é uma cadeia de transmissão onde a obediência se dá por efeito estatístico. Você manda fazer e X% vai fazer. É o suficiente. Quer dizer, você não precisa ter o controle de toda a militância. Embora cada organização possa ter um controle rígido dos seus militantes, como por exemplo o MST tem no Brasil. Não, mas se você olhar pelo mundo, você veja a rede imensa de apoio informal ao MST que existe no mundo. São pessoas que elas não obedecem ao comando do MST, tá certo? E que talvez pertençam a uma outra organização completamente diferente. Mas através, vamos dizer, da intercolaboração entre essas várias organizações, isso tem um efeito monstro. Por exemplo, você imagina quando eles fizeram aquelas passeatas contra o governo espanhol, logo houve o atentado, no dia seguinte, explode um movimento em toda a Espanha, não contra os terroristas, mas contra o governo. Né? Então, em que medida isso foi preparado de antemão? Claro que foi preparado de antemão, mas não é preparado no sentido de que todos os militantes estão sabendo, nós vamos fazer um movimento assim. Não, você passa a palavra de ordem, aquilo se espalha por milhares de organizações, mais ou menos afins, tá certo?
E existe, então, um nível médio de atendimento à convocação. Então você tem milhares de organizações, mas, sei lá, 30% dos membros de cada uma comparecem, então está feita a bagunça. Eles descobriram que isso é muito mais eficiente do que a ideia da cadeia de comando que imita uma estrutura militar, onde o comando vem lá do general, vai passando, vai descendo, até chegar no recruta. Né? Quer dizer, ainda uma parte tem que ser assim, mas o grosso do movimento comunista não é. É a organização flexível em redes. Não é isso? Então, as ordens, as palavras de ordem, não chegam a ser ordens, são palavras de ordem, são uma espécie de apelo à convocação. Pode espalhar até pela internet, você sabe que as pessoas. Uma boa parte vai atender. Curioso que o Habermas, que é um intelectual que saiu de dentro, né, da escola de Frankfurt, ele é um dos autores que naquele livro do Robin Blackburn, Depois da Queda, né, que eles discutem a reorganização do movimento comunista, faz justamente essa sugestão, né, de que a partir de agora então o movimento vai ter que se diluir em vários movimentos sociais e terceiros setores, do movimento ecológico. Isso vem. E ele é foi um dos articuladores mais importantes da Constituição da União Europeia. Claro. Então você vê que vamos dizer, esse experimento que eles fizeram de flexibilização, ele já tinha começado na própria Alemanha, na própria escola de Frankfurt. Os membros da escola de Frankfurt eram autorizados, vamos dizer, eles não precisavam seguir uma linha ortodoxa, eles tinham liberdade de discutir. Tá certo? Porque, vamos dizer, é uma ilusão de liberais pensar que comunista é uma mente estreita, que segue um livrinho, etc, etc. Bom, você está pegando, né, aquele velhinho comunista do interior, né, quer dizer, é o velho crente, né, o verdadeiro crente. Você está pegando isso aí como modelo. Mas, nos altos escalões a coisa realmente não é assim. Mas, então, dentro da União Soviética, se aparecesse dissidências, aí você ir contra a doutrina do Partido Comunista, você ir contra o Estado Soviético. Então aí não pode. Mas uma coisa é Estado Soviético, outra coisa é o movimento comunista. O Estado Soviético necessita, tá certo, da ordem ditatorial, policial, mas o movimento comunista não pode ser dirigido assim. Ele percebeu a diferença enorme que existe entre você administrar um país comunista e você administrar um movimento comunista. Seria preciso ser muito burro para não perceber. Quer dizer, o movimento necessita de uma flexibilidade. E mais ainda, ele necessita. As novas situações que vão se criando e que surgem do próprio progresso da economia têm que ser analisadas desde mil lados. Tá certo? Então, eles seriam idiotas se eles se fechassem numa doutrina, vamos dizer, ortodoxa e não deixassem ninguém pensar. Ao contrário, necessitavam que esses intelectuais pensassem. Então, só que na escola de Frankfurt, a discussão era inteiramente livre, mas nem tudo se podia publicar. Então, hoje a gente conhece materiais que foram discutidos lá dentro, na época que ficaram guardados lá no arquivo. Só o pessoal de dentro sabia. O trabalho do tal do Karl Wittfogel, né? O Wittfogel ficou meio era um tipo diferente dos outros também. Mas era bem aceito ali dentro, embora pensasse diferente dos outros. Então, a escola de Frankfurt teve uma ação intelectual muito intensa. Eles examinavam as coisas diariamente, tinham novas ideias todo dia. Né? A coisa, de fato, progrediu muito. Né? Mas isso era natural naquele esquema do Willy Münzenberg. O Münzenberg não controlava as pessoas ideologicamente. Todo mundo era livre para fazer o que quiser. Agora você tem uma certa pressão do meio e tem uma certa convergência de finalidade nos momentos decisivos. Isso é tudo, você não precisa mais do que isso. Quer dizer, na verdade, o governo soviético, Stalin, precisaria ser um idiota para acreditar que ele poderia controlar toda a militância comunista mundial, um por um, como se fosse um exército. Quer dizer, são liberais idiotas que atribuem esse simplismo aos comunistas, porque todos os liberais comunistas têm um conhecimento muito precário do comunismo e marxismo. Marxismo não conhece nada, né? Eu leio um pouquinho. Né?
Então, tem essa ideia simplória, e por isso mesmo eles acreditam que essas modalidades mais ou menos informais de marxismo não são soviéticas e não têm ligação com o movimento comunista, quando justamente elas é que são a vida do movimento comunista. Aí você vê, por exemplo, as ideias do Georg Lukács, no começo pareceram muito estranhas ao Partido Comunista. Mas quando foi aí, já pelos anos 40, 50, deu qual era o grande autor marxista que todo mundo lia? Georg Lukács. Né? Se você pegasse, por exemplo, o Manual de Marxismo-Leninismo da Academia de Ciências de Moscou, que era dado assim para formar a cabeça de militante, quer dizer, era um manual padrão. Bom, isso é uma coisa. Agora, o pensamento criativo do Georg Lukács é outra coisa completamente diferente. Né? Então, Georg Lukács no Brasil fazia quando eu entrei nesse negócio, que foi já nos anos 60, 70, né? O Georg Lukács fazia um grande sucesso, era comentado na revista Civilização Brasileira, o Carlos Nelson Coutinho não falava de outra coisa. Eu digo, e o Manual de Marxismo-Leninismo da Academia Soviética? Eu fui o único militante que eu vi que leu aquela porcaria. O autor chama-se Otto Kuusinen. Então, quer dizer, o negócio que era o manual padrão para formar uniformemente a cabeça de militante, já ninguém mais lia. Eles liam o quê? Liam o Georg Lukács. Que teoricamente seria o pensador marginal, dissidente, essa coisa toda. Na verdade não era, porque ele era mau puxa-saco. Né? E a turma da escola de Frankfurt também, todo mundo lia Theodor Adorno. Né? O Marx Horkheimer, curiosamente, nunca foi, que era o melhor deles, nunca foi muito lido, mas o Theodor Adorno foi. Walter Benjamin também foi. E Marcuse também durante algum tempo. Ó. Então, a ideia dos camaradas era, vamos dizer, destruir a cultura, né? E, sobretudo, vamos dizer, destruir a instituição familiar. Então você vê, da destruição da família, o que resultou? Aquele paraíso de prazeres permanentes que eles prometiam. Não, resultou o crescimento do banditismo, delinquência juvenil, estupro para tudo quanto é lado. Né? É isso que pedofilia. Esse foi o resultado. Mas, em seguida, esse resultado é atribuído ao quê? À podridão do capitalismo. Porque a escola de Frankfurt não tem nada demais, ela não é nada mais do que um braço da Operação Nuremberg. E é claro que tudo isso, ainda hoje, continua em ação. Muito mais depois da chamada queda da União Soviética, porque um pouco antes disso, ainda no tempo do Gorbachev, pelo menos metade do dinheiro da KGB, que é uma quantia incalculável, que nem o Parlamento Soviético sabia qual era o orçamento da KGB. Como é que eu vou saber? Né? E distribuiu isso pelo mundo sob a forma de uma infinidade de firmas, né, de fachada. Quer dizer, isso virou a mais vasta operação de lavagem de dinheiro que já houve no mundo. Ao mesmo tempo, por volta de 93, saiu aquele livro da Claire Sterling, Thieves' World, O Mundo dos Ladrões, onde diz que é ali que, assim, vocês repararam que acabaram as guerras entre máfias? Não há mais guerra entre máfias? É o seguinte, a máfia russa conseguiu controlar todas e botou ordem, criou a multinacional do crime. Isso em 93 já estava assim. Então aquela turma já controlava narcotráfico, contrabando de arma, etc, etc. A partir dos anos 50, quando que começa a intervenção da KGB no narcotráfico? Nos anos 50, está no livro lá do Joseph Douglas, né, que chama Red Cocaine, onde mostra que a partir dos anos 50 a KGB começou a treinar a gente para depois infiltrar nas redes de traficantes de drogas e dominar as gangues. E consta que a operação deu muito certo. Ou seja, ao mesmo tempo, você tem uma atuação cultural que joga as pessoas contra a cultura local, contra a cultura tradicional, contra a família, e ao mesmo tempo você tem o fornecimento de drogas para essas mesmas pessoas.
Isso é a mesma coisa que dizer, olha, o movimento comunista é a multinacional do crime. Onde quer que você vê acontecer grandes desgraças, é a mão dos caras que estão lá, quer dizer, é a mão do movimento revolucionário. Não há outra causa agente, porque não há nenhum outro movimento que tenha existência contínua e unitária há tanto tempo. Não há outro personagem, não há outro agente cuja presença esteja tão firme no mundo. Quer dizer, outro agente nós podemos considerar, por exemplo, a Igreja Católica. Mas é claro que a Igreja Católica não atua em todos esses planos de realidade. Por exemplo, a Igreja Católica não combate o narcotráfico. Ela nem trafica droga, nem combate o narcotráfico. Ela pode falar contra, mas ela não pode sair, prender os caras, nem matá-los, né? Tem maçonaria. Eu digo, bom, mas o maçom também não vai sair, né, nem vendendo droga e nem perseguindo bandido na rua. Então, as outras organizações que poderiam ser tomadas, vamos dizer, como personagens históricos, mais ou menos da mesma envergadura, não têm atuação nesses planos onde o movimento revolucionário atua. Então, é somente ele que tem uma atuação contínua há muitos séculos, e somente ele que atua em todos os planos da vida social, cultural, religiosa, educacional, etc, etc. Não há nada mais do que isso. Portanto, a história dos últimos 4 séculos ela pode ser resumida na história do movimento revolucionário e dos seus conflitos internos, porque ele se alimenta muito dos seus próprios conflitos. Realmente fazendo uma revolução e depois uma revolução contra aquela revolução e assim por diante. Você fala ora você fala movimento comunista, ora você fala movimento revolucionário. O movimento comunista é o estágio atual do... Não, é até um estágio já extinto, né? Totalmente você usar a palavra comunista é mais uma figura de linguagem. O movimento revolucionário continua, tá certo? Porém, eu não creio que haja um empenho sério de criar uma sociedade comunista. Por quê? Veja, aquele livro do von Mises, Análise Socialista, Socialismo, uma análise econômico-social, que prova a impossibilidade da economia socialista, é de 28, aliás, 22 na verdade, porque é como livro em 28. A única tentativa de resposta foi do Eduard Carnegie, que era ministro da Economia da Iugoslávia, que não era nem um país muito típico, comunista muito típico. Mas uma resposta mais ou menos fraca. O Mises dizia o seguinte, que numa economia totalmente centralizada, você não tem mercado, não tem mercado, as coisas não têm preço, se não tem preço, não tem controle de preço, e se não tem controle de preço, não dá para planejar a economia, é um círculo vicioso. E o Carnegie disse, não, nós podemos inventar preços hipotéticos, e daí fazendo cálculo preço hipotético. Bom, de fato você pode fazer, mas daí acontece o que aconteceu com as estatísticas soviéticas. Não é que as estatísticas soviéticas eram alteradas, elas eram 100% falsas. Ou seja, o que se estudava como economia na União Soviética não tinha nada a ver com a realidade da economia soviética. Tá certo? Então, mas que raio de planejamento é esse, onde você nem sabe o que está acontecendo? Então, a economia mais centralizada e planejada do mundo era a mais caótica do mundo. Tanto que 50% dela era o quê? Era a economia capitalista clandestina. Muitas vezes empreendida pelos próprios potentados do Partido Comunista. Então, na verdade, aquele centralismo comunista era o caos total. Era total liberdade de mercado, se você pensar bem. Bom, quando teve a Segunda Guerra, o escritório do Instituto von Mises ficava na parte de Viena que foi ocupada pelos soviéticos. Então eles cataram todos os papéis do von Mises e levaram para Moscou. Ora, você acha que isso não ia atrair a atenção do Comitê Central? Então, vamos dizer, pelo menos desde 1945, as ideias do Mises eram muito bem conhecidas nas altas esferas soviéticas. E os caras devem ter feito as contas e falar, pô, é que esse desgraçado tem razão. Então, nós temos que inventar um jeito de reintegrar a economia de mercado dentro de um esquema de poder comunista. E o que eles estão fazendo na China? Exatamente isso. E o que eles estão fazendo em toda a parte? O que eles estão fazendo no Brasil? Estão fomentando a economia capitalista ao mesmo tempo que estão criando um sistema de poder unipartidário.
quando o Lula celebra que agora só tem candidatos de esquerda, e bom, tudo isso aí é o mesmo partido com várias denominações, onde não há divergência ideológica, há apenas uma disputa de cargo. Uma disputa de cargo existia até dentro do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. Então a política fica reduzida a disputa de cargos sem nenhuma discussão ideológica. E a discussão ideológica é inútil, por quê? Porque já houve consenso. O esquema de poder é socialista, a cultura é socialista, a educação é socialista. Agora, na economia nós reservamos pelo menos 50% para o livre mercado, exatamente como era na União Soviética. Então, talvez a fase comunista, vamos chamar, se a gente chamar de fase comunista apenas aquela fase na qual os caras acreditavam que era possível chegar à economia totalmente centralizada, então não estamos mais na fase comunista, estamos numa outra fase do movimento revolucionário. Mas qual é a diferença substantiva dela em relação ao que os soviéticos realmente fizeram? Nenhuma. Então você tanto pode chamar essa nova fase de comunista, né? Se você chamar o regime soviético de comunista, então o que eles estão fazendo é comunista. Agora, se você chamar se é comunismo é apenas a economia totalmente centralizada, então estamos no pós-comunismo. E isso aí, a confusão que isso cria na cabeça das pessoas é monstruosa. O comunismo acabou. Ah, sim, mas o comunismo jamais existiu. Ah, mas aquilo que existia era comunismo. Quer dizer, esse confusionismo verbal também faz parte da estratégia dentro de jogar lama na água para ninguém enxergar nada. Correndo o perigo de que você mesmo também não enxergue. Mas quando você trata como movimento revolucionário, você joga uma luz e tudo isso. Sim, porque a unidade do movimento revolucionário é nítida e ao mesmo a unidade é nítida e seus conflitos internos também são nítidos. Cada etapa da revolução é uma revolta contra a revolução anterior. Mas pelo que você acabou de falar, a ideia que dá é que a gente ainda está numa etapa que foi desenvolvida pelo Stalin. Assim, a gente está... Eu não tenho a maior dúvida, nós estamos vivendo um enredo criado por Stalin. Uma vez escrevi um artigo, a mão de Stalin está sobre nós. Ele foi o sujeito que pensou tudo isso antecipadamente. Eu não tenho como não dizer que o sujeito é um gênio. Quer dizer, Stalin como escritor não é notável, ele escreve mediocremente. Você já ouviu Stalin falar? Ele não é um grande orador, ele fala como um professor primário, assim, didático, calmo. Né? Mas se você comparasse as palavras do Stalin com as ações que ele fez, então está claro que ele sabia muito mais do que ele estava dizendo. Quer dizer, se o sujeito está dentro ali da União Soviética, ele está mantendo aquela ortodoxia, né, aquela coisa simplória do chamado marxismo-leninismo, ortodoxia marxista-leninista. Mas para fora, ele está dando instruções, como ele deu para o Partido Comunista Americano, dizendo: esqueçam o proletariado, arrebanhem os intelectuais e os milionários. Então é claro que ele tem uma flexibilidade de pensamento muito maior do que as suas palavras deixam transparecer. E quando você vai ver, essa flexibilidade de pensamento abrange pelo menos essas três grandes estratégias que ele soube usar em momentos e lugares diferentes. Então, quando aparece aí o Tchek puxando o saco de Stalin, o Partido de Moraes puxando o saco de Stalin, eles têm toda a razão. Ele foi o sujeito mais inteligente que teve nessa coisa. Lenin era fichinha perto dele. O Lenin topou fazer o negócio da nova política econômica por força das circunstâncias. Quer dizer, ele fez uma abertura de mercado, por quê? Porque ele tentou inicialmente a economia centralizada e deu errado. Não é porque ele previsse isso. Mas se pegasse, por exemplo, toda essa estratégia da guerra cultural, Lenin nem entenderia. Todo o pensamento dele era insurrecional. E o Stalin já entendia o pensamento de Lenin, vamos dizer, desde o pensamento puramente leninista até o Women's Lib, movimento gay. Então o Stalin já tem pensado tudo isso. Como é que eu sei que ele pensou? Ele pensou porque ele mandou fazer. Ele não disse nada a respeito, mas, vamos dizer, pelos frutos conhecereis. Você pode dizer, mas talvez não fosse tudo ideia dele, fosse do Karl Radek. Mas você acha que o Karl Radek decidia as coisas sozinho? O Stalin também usou o Karl Radek enquanto lhe interessou. Quando não interessou mais, ele jogou o Karl Radek na prisão e mandou matar. O Wilhelm Münzenberg fez o esquema todo. Quando o esquema estava montado, ele mandou matar o Wilhelm Münzenberg e substituiu.
Ele mandou matar o Quer dizer, essas pessoas elas não têm autonomia. Veja, o Münzenberg foi assassinado pela KGB. Mas o movimento criado por ele continuou. Ele mata o Karl Radek, mas continua com os planos do Karl Radek. E mata o Münzenberg e continua com a mesma ação, a mesma campanha. Por quê? Esses caras fazem o que o Stalin mandou fazer, criam todo aquele sistema e daí eles viram o dono do sistema. Está mandando adquirir poder demais. Fala, então agora você já fez seu serviço, agora nós jogamos você fora com um pedaço de papel higiênico. Né? Eu não preciso. Veja, se você der, o sistema comunista é assim, se o que você fez deu errado, você é fuzilado porque deu errado. E se deu certo, você é fuzilado porque deu certo. É. E claro, Karl Radek e o Münzenberg, tudo que eles fizeram deu certíssimo, tanto deu certo que está aí até hoje. Isso é o miolo, o que naquela época era um complemento do movimento comunista, se tornou o centro hoje. Né? Então como é que eu vou dizer que eles fracassaram? Eles não fracassaram, eles foram executados porque o negócio deu certo e eles estavam ficando poderosos demais. Agora você imagina, por exemplo, esse Münzenberg, né, controlando todos esses bancos, jornais, etc, etc. Quanto do que ele estava fazendo ele contava para o governo soviético e quanto ele tentava manter para si, né? Por exemplo, dinheiro. Até um certo ponto ele prestava conta, depois não. Se não prestar conta nunca foi muito importante no movimento comunista, porque não dá mesmo, né? Mas se você senta, não, peraí, ele está pegando todo o dinheiro para ele mesmo. Epa, não dá, pá. Ninguém vai aguentar uma coisa dessa. Aguenta durante um certo tempo. Enquanto você precisa do cara, depois você joga fora. Então agora entendemos que esse movimento... Primeiro, não existe estratégia gramsciana. Eu usei o termo, mas eu hoje percebo que o que aconteceu foi que as obras do Gramsci elas criavam uma terminologia técnica, davam uma descrição científica do negócio e criavam uma terminologia técnica. Então, mas o Stalin já estava fazendo tudo aquilo sem os nomes técnicos. Então o que aconteceu? Você dá os nomes que o Gramsci inventou para o que o Stalin já estava fazendo antes dele. E daí você fica com a impressão que é a estratégia gramsciana. Fala, mas não é, a estratégia stalinista com o nome gramsciano. O Gramsci deu apenas o nome. Claro que uma coisinha ou outra pode ter aperfeiçoado. Né? E no terceiro mundo, no Brasil, o autor mais estudado e mais citado em trabalhos universitários é Antônio Gramsci. Se você chegar para toda a esquerda brasileira e dizer, olha, tudo isso aí já existia antes, o Gramsci não inventou nada, eles jamais terão ouvido falar disso. Eles só tomaram conhecimento disso pelas obras de Antônio Gramsci. E nunca se lembraram de pensar, por exemplo, essa operação toda que houve aqui nas artes e espetáculos, e entra na classe rica americana, eles não sabem nada disso. Quer dizer, no Brasil, essa intelectualidade brasileira, essa intelectualidade de esquerda brasileira, eles vivem só da história da carochinha, eles não sabem nada do que se passa, nem do próprio movimento comunista. Eu contei para vocês o negócio do Paulo Mercadante, né? E é que teve o discurso do Khrushchev denunciando os crimes de Estado, aquele monte de brasileiro comunista na casa do Luiz Aragão, que era o poeta oficial do Partido Comunista. O Luiz Aragão não estava. E daí alguém chegou com a notícia de, olha, o Khrushchev fez um discurso, né, acusando Stalin de não sei quantos crimes, etc, etc. Ninguém acreditou. Todos os brasileiros disseram, não, isso aí é invenção da mídia imperialista. Daqui a pouco chega o próprio Luiz Aragão e diz, não, companheiro, é verdade mesmo, isso aconteceu. Daí o que aconteceu? Meu mundo caiu. Aí tem uma boa parte da cúpula do Partido Comunista Brasileiro que largou imediatamente. Antônio Paim, que era do Comitê Central, ele largou imediatamente. Hoje até estava comentando lá dele, vocês lançaram o livro do Antônio Paim agora, né? E disse que o Antônio Paim contou para ele, não, quando aconteceu aquele discurso do Khrushchev, ele estava em Moscou. Eu tive que sair de lá escondido. Quer dizer, eu decidi imediatamente largar o Partido Comunista também. E aí o Paulo Mercadante, não sei quantos outros, todos largaram. Eles, o brasileiro, assim, o último é o marido enganado, é o último a saber.
Por exemplo, até hoje eles não sabem que tudo que se faz na esquerda brasileira é subproduto da esquerda americana. Eles acham que aqui nem tem esquerda. É aquela esquerda americana inexistente, é essa que dá as ordens para você e você obedece. Você não sabe de onde as ordens vieram. Você vê o nível de alienação que os caras estão. Então você vê naquele livro Patrulhas Ideológicas, né, o cara achando, vamos dizer, que os liberais americanos são agentes do imperialismo. Né? Meu Deus, como eles estão por fora. Eles acham que a Fundação Ford é órgão do imperialismo, quando em 1950 a Fundação Ford já era acusada no Congresso, tá certo, de estar fomentando o comunismo. Quer dizer, eles não sabem nem dessa coisa dos anos 50 até hoje. E se você contar para eles, eles vão rir da sua cara. Ah, ele diz que a Fundação Ford é comunista. Né? Dá a impressão, sabe aquela história do Leonardo, do filho do Guilherme, que diz, é verdade, que para fazer criancinha tem que pôr o pênis na vagina. Né? Daí eu conta para ele, você quer que eu acredite nisso? É mais ou menos, o brasileiro ri assim. Quer dizer, criança rindo do treco que não entende. Então é isso aí, né? Eu acho que isso dá para dar uma ideia, né? Não precisa mais não, né? Podemos parar por aqui?